Paz do Senhor Jesus, nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, e neste dia 26 de julho, último domingo do mês de julho, podemos estar reunidos, alegres, sabendo que o Senhor está conosco. E agora que nós estamos preparados, vamos iniciar mais um culto ao nosso Deus e esperando que esta breve meditação que o Senhor nos concede venha trazer a edificação necessária na palavra de Deus, a paz que ela nos transmite e o conforto ao coração de cada um de nós, porque a palavra do Senhor, ela é capaz de fazer tudo aquilo a qual o homem não pode fazer. Por isso, estamos aqui para cultuar ao nosso Deus, aprender mais, louvar ao nosso Deus e buscar o auxílio, o socorro e a presença sempre constante do Senhor. Vamos à nossa oração inicial. Louvado e engrandecido é o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por mais um dia que já tem nos abençoado. Estivemos na tua presença, na tua casa pela manhã, reunidos em nome de Cristo Jesus, ouvimos a tua mensagem que tocou em cada coração, a cada um dos teus filhos. Com certeza saíram alegres por estarem na tua casa. O Senhor nos trouxe de volta em paz para estarmos juntos agora, reunidos com esses teus filhos, teus amados, a esses que perseveram em estar ouvindo a tua santa palavra juntamente conosco, e somos gratos a Deus também por todos aqueles que nos veem pela internet. O Senhor é aquele que vai abençoar a cada um segundo o teu coração, ó Deus justo, santo e bom, que não falha, que não falta. O teu Espírito Santo fala em nosso lugar, e o nosso louvor seja agradável a ti, ó Deus e Pai, pois é dirigido ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fica conosco por amor e em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. É que nós te agradecemos, Pai, e te pedimos as tuas bênçãos. Amém. Chegamos aqui ao final do mês, já passamos do meio do ano. O ano parece que cada vez mais se torna mais rápido, a passagem dos dias, dos meses, mas tudo o Senhor sabe, tudo Ele conhece, por isso Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Hoje, para a nossa breve meditação, nós temos como tema: você pode se alegrar. E, com certeza, existem muitas e muitas razões, além dessas que eu vou comentar, mas vou comentar algumas registradas no texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 20. Quem tiver a sua Bíblia e puder acompanhar o texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 20. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim está escrito: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se submetem a nós. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém. Então, se alegraram, mas o Senhor falou de uma forma em que eles poderiam estar ainda mais alegres, mas por uma outra razão que não aquela a qual eles, com certeza, aí cada um de nós estaria alegre. Não vamos censurar eles, mas o Senhor é aquele que sabe e tem sempre o melhor para cada um de nós. Vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele merece, com 2 hinos da nossa harpa cristã, 2 hinos, o primeiro hino de número 26 e o segundo hino de número 46. Hino de número 26,
O título é A Formosa Jerusalém. 2 hinos conhecidos. Vamos louvar com alegria ao nosso Deus. 1, 2, 3. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beulá, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Mais uma vez. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Então esse é um dos motivos que nós podemos nos alegrar, porque o Senhor nos fez uma promessa e iria nos preparar um lugar para estarmos junto com Ele. Então, uma promessa feita àqueles que conhecem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, permanecem confiantes nele. Então, é maravilhoso saber que o Senhor tem nos preparado um lugar, se cada um de nós, como dizia a minha querida e finada mãe, é preciso perseverar até o fim. Sim, um versículo que também nos garante esta promessa, esta certeza de aquele que perseverar até o fim será salvo. O nosso segundo hino de número 46, um pendão real, e também uma das nossas alegrias é de que o Senhor nos recompensará por aquilo que fizermos de bem ao Senhor, ou seja, tudo aquilo que fizermos de bem para o reino de Deus. 1, 2, 3. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme
sempre até morrer. Eis formado já os tensos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? Então, mais um que nos diz que nós devemos estar firmes, confiantes no Senhor, não em nós mesmos, olhando ao nosso redor, nós com certeza desfalecemos nos nossos ânimos, porque quase tudo ao nosso redor nos leva para baixo, para aquilo que muitas vezes desanima a cada um de nós. Não vamos negligenciar também, mas também vamos com certeza confiar no Senhor, e Ele tudo pode. Quantas vezes nós já temos ouvido e visto notícias sobre o próximo furacão vai destruir isso, vai fazer aquilo, preparem-se, é um super furacão, não deu um vento nem de 10 km por hora. O Senhor sabe todas as coisas. Então, é assim que nós devemos permanecer confiantes nele, porque os furacões, os terremotos e todas as coisas acontecem segundo o querer, a permissão, esta vontade permissiva do nosso Deus. E o nosso dever e a nossa obrigação é permanecer confiando na providência dele. Se vier, nós devemos pedir, Senhor, guarda, nos livra, e ele, com certeza, se alegra em nos abençoar. Então, o nosso irmão Carlos está indo ao Brasil. Os irmãos que estão vendo este vídeo pela internet, o irmão Carlos já deve estar aí. E a sua esposa está também levando ele. Nesse momento não pode estar conosco. E o meu pedido de oração é que nos lembremos do nosso irmão Carlos, que está indo por alguns dias ao Brasil, e que o Senhor o guarde, proteja, livre de todo perigo, de todo mal, e que ele possa estar, então, obtendo a solução que o Senhor provê para todas as dificuldades a qual ele poderá enfrentar, porque ele ali estará ajudando na resolução de
documentação e, e, e demais partes burocráticas devido ao falecimento do pai da nossa irmã Haruna. Então, lembrem-se, vamos nos lembrar dele. Também lembre-se dos nossos irmãos que estão na internet, nos vendo, nos auxiliando, nos fortalecendo também. Somos gratos a Deus por todos que muitas vezes não conhecemos, mas o Senhor pode abençoar a cada um. Vamos também, como nós temos feito regularmente, ouvir os nossos irmãos que estão conosco, que têm um pedido de oração, algo da parte do Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Vamos. A paz, irmãos. Graças, graças a Deus a semana foi, apesar de muito quente, Deus abençoou, deu força, né, pra gente aguentar o tranco essa semana que foi pesado. Mas agradecer pela vida de minha esposa, os familiares do Brasil, só agradecer mesmo. Eu, A paz dos irmãos. Eu gostaria, de agradecer pela semana que se passou. Eu fiz uma prova no sábado, a prática, era na rua, passei, graças a Deus. Agradeço as orações dos irmãos. Agora, semana que vem, eu tenho a teórica, a de 100, né? a última. A última, né? Então, eu peço oração também com os irmãos, que eu consiga passar isso daí também. Que Deus me dê sabedoria, calma, eu vou poder responder tudo certinho. Sim, sim, sim. Né, mas agradecer e, né, pedir. Amém, irmãos, graça e paz. Só hora de vocês, viu? Desculpa o tempo de ausente, mas graças a Deus tivemos um tempo de qualidade. Nem tudo saiu como a gente planejou, mas com certeza tudo saiu como o Senhor planejou, e isso já basta. Eu queria aproveitar só a oportunidade também para testemunhar. Eu acho não estou falando disso para me vangloriar, mas sim para vangloriar o nome de Deus. Semana passada eu tive a oportunidade de subir o Fuji, né? A gente subiu e desceu, foi total um trajeto de 16 horas, subida e descida, contando, né? E 16 horas. E eu estou dizendo isso como testemunho porque alguns aqui sabem, 4 anos atrás eu tinha um problema no joelho, né? Eu tava com um problema sério no joelho e com muitas dores para levantar da cadeira. E depois de 4 anos poder cumprir, né, algo tão árduo assim, joelho, tudo bem, obviamente, com a graça do bom Deus também, bastante musculação, isso ajudou, mas 4 anos depois, poder cumprir esse desafio e o joelho simplesmente não ser nenhum empecilho, isso é motivo de glorificar a Deus. Eu agradeço bastante ao Senhor que guardou a gente durante toda a expedição. Agradeço muito a vida da irmã Mia, que foi usada por Deus também para me auxiliar, né, nesses momentos que eu precisei com relação ao joelho, que me suportou, que me deu todo auxílio. Então glorifico o nome dele, porque a ele toda a honra e toda a glória. Amém? Peço oração, continuo pedindo oração lá pela minha família no Brasil, pela minha sogra, pela minha mãe também. E é isso. Também agradeço a Deus pela semana que se passou, também que semana quente, né? Para trabalhar também foi um negócio complicado. Mas graças a Deus o Senhor nos guardou e até aqui estamos, né? Então, amém. Bom dia, boa noite. Bom,
この1週間すごく暑くなって、体調がすごく悪くなって、もう汗びっしょりになって、もう午前中で仕事をある程度終えて、着替えてやるんですけども、やっぱりちょっと風邪気味で体調が良くないんで。で、るーちゃんの方もやっぱし家にいていろいろやってるんだけども、やっぱちょっと風邪ひいたみたいで。はい、健康第一ということで、お祈りをお願いします。風邪ひいたって。Então, Bom, bom dia, boa noite. Então, então, ele diz que ele, coitado, né, transpira muito, né, se desgasta muito, né, por causa do calor, e ele volta super cansado, né? Desidrata todo, ele perde uns 2 quilos, às vezes, então ele fica muito cansado, né? Mas graças a Deus, estamos bem, né? Mas esse ano tá muito calor, né? A gente precisa, meu Deus. Ele troca de roupa 3 vezes. 3 vezes. Por causa do calor. Uhum. Então, que Deus continue, né, nos protegendo e guardando, né? Porque o calor tá ainda, né? Ainda tem uns 2 meses para frente, né? Então, que Deus nos conserve assim, com saúde. Amém. Deus esteja nos abençoando cada vez mais, nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos feito, nos protegido, nos guardado. E também continuo a pedir oração ainda pela a amiga da minha filha, né, a Sati, e a pastora Fátima. E também pelo nosso visto, que até agora ainda não tivemos nenhuma resposta, mas em nome de Jesus estamos aguardando. Amém, Jesus. E também que a minha filha vai abrir uma vaga ainda para ela, né, da autoescola, mas da previsão ainda só para o mês 9. Aí depois que ela vai para o internato, né, passar 15 dias estudando. Mas que Deus abençoe e que essa vaga abra logo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Abençoe. Graças e paz. Agradecer a Deus, né, pela sua misericórdia, em primeiro lugar, pelo seu amor, pela sua bondade, pelos cuidados que Ele tem tido conosco, né. Meu pedido de oração é pela pastora Fátima, né, está se recuperando dessa enfermidade aí, desse câncer. E meu pedido de oração especial é que Deus venha estar abençoando cada dia mais a minha esposa, que fez aniversário agora dia 23. Amém. Uma mulher maravilhosa, que Deus conserve ela com essa força, com essa garra, com essa coragem, essa mulher guerreira, essa mulher que fez uma transformação na minha vida, que mudou a minha história. E Deus venha estar dando para ela mais sabedoria, mais inteligência, venha estar dando para ela mais força, energia para continuar firme, né? Que a gente continue a nossa jornada no caminho de Deus e que ela possa estar perseverando cada dia mais na fé. Amém? Amém. Quero pedir pelo meu visto, né? Eu e da minha mãe. Quero pedir para que dê certo na minha irmã, que está fazendo as provas ainda, está estudando. Deus continue protegendo a gente, como sempre está protegendo. Amém. Pedir também pela minha mãe, que hoje fez aniversário, que ela consiga viver muitos anos de vida ainda. Isso. Amém. Amém. Grato, irmão. Carlos Neto, por gentileza. Pai Senhor, agradeço a Deus porque tinha pedido oração em favor do TCC do meu filho Jonathan e ele fez e foi maravilhosamente bem, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, foi aprovado. Glória a Deus. Agradecer porque o Senhor
tem cuidado, né, de nós, e quero pedir oração pela minha família, pelo Rafael e pelo Brasil, para que Deus possa nos ajudar. Deus abençoe. Raíssa? Alô? Oi, a paz do Senhor a todos. Eu queria pedir para Deus continuar abençoando a vida da minha amiga, que a quimio já, acho que até mês 9 ela vai fazer a quimio, acho que faltam mais 3 sessões de quimioterapia para ela. E cada vez tem sido mais difícil, eu peço para Deus estar abençoando a vida dela, dando forças para ela e para a família dela nesse momento que não é fácil, né? Que ela consiga permanecer fielmente, né? Amém. No Senhor. E tá agradecendo pela vida da minha mãe. Sou muito grata a Deus por ele ter me concedido uma mãe maravilhosa, que ele possa estar abençoando ela e a minha família, e tá abençoando também o processo da minha carteira, que ainda vai demorar um pouco. Amém. E a Vitória? Irmã Bianca? Bom dia. Oi, a paz, Senhor. Tudo bem. É só agradecer a Deus mesmo por tudo e pedir a Deus que cuide da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Só isso. Amém. Obrigada. Deus abençoe, então. Muito grato. Irmã Mieko? Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu agradeço também a todos e a todos, né, por tudo e a todos, né. Principalmente aquelas vidas que nós semeamos com a palavra, né, naquela fábrica. 3 almas realmente têm tido contato conosco, tem sido uma bênção, uma delas já está no culto de oração conosco, e peço oração, então, para a Miriam, Helena e Ana, né, essas 3 almas que nós semeamos há quase 1 ano e agora começando a dar frutos, graças a Deus, né? E também agradecer ao grupo de americanos que estiveram 2 semanas conosco, trazendo a palavra, ao total uns 15 pessoas na Igreja Shinohara, com muita força, com muito poder. Hoje, louvar a Deus, fizemos uma despedida bem gostosa lá com eles, né? Principalmente ao pastor Grey, né, que trouxe o grupo de Orlando, né? Foi uma bênção. E ontem, a nossa neta, a filha mais velha do Daniel, de 7 anos, passou conosco, o dia inteiro, né? Manaho e a Keina, né? E hoje os pais, Daniel e a Reiko e a Maré, a menor, vieram para a igreja Shinohara. Foi bênção dobrada. Bem. Amém, Senhor é bom. Realmente, a família seja sempre unida. Então, vamos mencionar aqui o nome dos aniversariantes do mês, para orarmos, interceder. No dia 23, a irmã Leia fez aniversário. Amanhã é o aniversário da irmã Mari, de Charlotte, né, que é o culto de senhoras conosco. E o Jonathan, né, Luzinete, faz aniversário dia 28. Em nome de Jesus. Agradecer. Se alguém manifestar, se alguém tiver mais. Se houver alguém. Os nossos irmãos também que nos veem pela internet e com certeza fazem aniversário em algum dia do ano. Mas o Senhor estará ali com certeza visitando a cada um. Também lembre-se das nossas irmãs em Cristo que se reúne junto com a irmã Mieko. E agradecemos ao Senhor por livramentos que o Senhor tem nos livrado, nos concedido aquilo que muitas vezes nós pensamos que não será possível. A nossa resolução não está no nosso alcance, está fora do nosso controle, mas o Senhor coloca os seus anjos ao nosso redor para nos abençoar e Ele pessoalmente tem nos abençoado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus justo, santo e bom, Tu és conhecedor
das nossas fraquezas. Ó Senhor, meu Deus, da nossa ansiedade, que muitas vezes se sobressai na vida de muitos, não de todos. Mas o Senhor está no controle. E depois vemos que a nossa ansiedade com certeza para nada adianta, mas o Senhor é Deus fiel. E o Senhor tem nos abençoado sem merecermos. Com mais uma semana a cada um desses teus filhos, ao nosso irmão Anderson, à nossa irmã Kiko, aos seus familiares. Que o Senhor permaneça com esse casal, concedendo mais esta vitória que está prestes a vir nesta semana. Essa prova para a irmã Kiko. O Senhor com certeza terá o teu santo nome louvado neste lugar, nesses cultos que a qual temos feitos a Ti, ó Deus e Pai, pela vitória que o Senhor concederá à irmã Kiko. É o desejo do coração da tua filha, do seu esposo, que o Senhor, que somente o Senhor poderá realizar. Igualmente ao nosso irmão Melvin, por mais uma vitória que o Senhor tem dado, desta vitória física, de ter ido e voltado, e nessa escalada, deste monte que muitos intentam fazê-lo e muitas vezes não conseguem, mas o Senhor tem capacitado, sei que com muitas dificuldades, mas o Senhor o capacitou e ele está aqui testemunhando de que foi o Senhor o que o abençoou, principalmente com o problema que ele teve no seu joelho alguns tempos atrás, mas o Senhor já o tem restaurado e a prova está aqui, viva, de que o Senhor é aquele que fez esta maravilha na vida dele. Mas não somente na vida dele, da sua esposa, dos seus filhos, da sua sogra, da mãe do próprio irmão Melvin, que o Senhor os tenha abençoado a cada um deles com todas as sortes de bênçãos, a qual o Senhor os tem abençoado, e nós somos gratos a Ti, e Te louvamos e Te bendizemos. Igualmente ao nosso irmão Carlos, irmã Harumi, que o Senhor ali esteja guardando, protegendo, livrando, concedendo que ela retorne em paz ao lar, e o nosso irmão vá até o Brasil e volte na Tua segurança, na Tua providência e no Teu cuidado, ó Deus. Confiamos em Ti, e eles também em Ti confiam, por isso nós Te agradecemos e Te pedimos as Tuas bênçãos na vida deste casal e nos familiares de cada um e nos entes queridos que eles muitas vezes nos mencionam aqui para estarmos buscando a Tua face em favor deles. Nosso irmão Nishimura, minha cunhada também, que esse casal o Senhor tenha abençoado e que o Senhor conceda forças, a saúde, ó Senhor, e o discernimento para continuar trabalhando até quando o Senhor nos conceder força e saúde, ó Deus e Pai, para estarmos na Tua presença também, glorificando o Teu santo nome e reconhecendo que é o Senhor quem tem feito maravilhas. Continua, por misericórdia, abençoando também aos amigos do nosso irmão Nishimura e a todos os seus familiares. O Senhor conceda essa graça maravilhosa. Ao nosso irmão Sebastião, a irmã Leia, ao Samuel, esse lar, essa família te pertence. Te agradecemos por mais um ano de vida que tem concedido a tua filha e que o Senhor esteja continuamente abençoando o trabalho das mãos desse casal, do Samuel, que também está com eles, concedendo, ó Deus e Pai, a vitória que eles tanto almejam de poder estar permanecendo nesse país. O Senhor é Deus fiel, o Senhor não vai faltar e não vai falhar, e eles testemunharão que foi o Senhor que retirou todo impedimento e afastou tudo aquilo que poderia ter acontecido, Pai, para que eles possam estar alegres na Tua santa presença. Te louvamos, Te bendizemos pela nossa irmã Luzinete, ao seu filho, aos seus pais, à sua irmã, ao seu irmão, aos demais familiares, a qual o Senhor tem abençoado e permanece com ela, Senhor, meu Deus e Pai, atendendo ao pedido do coração da Tua filha, em favor da nossa nação, em favor dos Teus filhos que estão no Brasil, ó Deus e Pai, iniciando mais um dia. A cada um dos familiares da nossa irmã Luzinete, onde estiverem, ali o Senhor alcance com todas as Tuas santas e preciosas bênçãos. Igualmente a nossa irmã Bianca, pelo seu lar, pelos seus familiares, que o Senhor ali esteja concedendo esta graça maravilhosa a ela, na Tua santa presença. A nossa irmã Raíssa, por sua amiga, que teve esse problema, ó Senhor meu Deus, desse câncer, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, e que ela possa um dia testemunhar aqui juntamente conosco, que foi o Senhor quem a restaurou, renovou, restabeleceu, e que ela possa estar aos pés do Senhor Jesus, agradecidas, ó Senhor,
e contente com o que o Senhor fez, com o que o Senhor ainda fará na vida dessa jovem que nós ainda não tivemos o privilégio de conhecer. Mas o Senhor sabe aonde está e o Senhor ali pode estar abençoando. A cada um desses pedidos da minha esposa, que o Senhor ali esteja abençoando, guardando, protegendo e livrando a cada um dos nossos netos, dos nossos filhos, dos teus servos, aqueles irmãos da Califórnia que estiveram conosco, que o Senhor ali esteja abençoando também a cada um, a cada obreiro, a cada um daqueles teus filhos que louvam e trazem a tua santa palavra. Pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido em mais uma semana. Fica conosco e permanece com cada um dos teus servos, com cada um daqueles que amam a tua santa palavra e que nos veem pela internet. A cada um desses aniversariantes aqui mencionados, nós também te agradecemos por tua santa presença e te pedimos, continua abençoando com muitos e muitos anos de vida e saúde, e que seja para a honra, louvor e glória do teu nome santo. E é no santo e precioso nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos. Amém. Bom, amados e queridos irmãos, o Senhor tem sido fiel e eu sou testemunha de que Ele é aquele que tem nos livrado, nos abençoado e concedido saúde e forças, e temos visto que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Então vamos voltar ao nosso texto de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 20, e que nós sabemos que vivemos dias difíceis e os dias cada vez parecem que estão mais difíceis. Também parece que existem problemas por todos os lados, não somente nesta nação ou naquela nação, mas a crise é mundial e sem precedentes, como nunca antes nós tivemos visto. Então, muitas vezes é fácil a cada um de nós perder o nosso motivo de ter alegria. Se olharmos ao redor, se formos dar atenção às notícias, que muitas vezes é melhor não ver, mas isso daí, tudo isso muitas vezes nos tira de alguma forma a nossa alegria. Mas isso acontece por quê? Porque nós perdemos de vista a verdadeira razão da nossa alegria e não depositando no fato de que ficamos livres de um terremoto, ficamos livres de um furacão, ficamos livres de um assalto, de um roubo, de um homicídio. Sim, é motivo de alegria, mas a nossa alegria, o foco da nossa alegria não deve ser essa, como o Senhor Jesus disse. Então, algumas pessoas se sentem bem, por exemplo, quando estão com saúde. Não tem pecado nenhum. Aliás, devemos agradecer ao nosso Deus, porque a saúde também vem dele. Outros se alegram quando as situações do dia a dia estão debaixo do controle de cada um de nós, estão sob controle. Saiu um pouco fora de controle e muitas vezes muitas pessoas têm se desesperado. E sabemos que muitas pessoas têm até tirado a própria vida devido a não ter o controle sobre a situação que estão vivendo. Isso é uma verdade e todos nós sabemos. Mas, segundo o Senhor Jesus, a verdadeira raiz da nossa alegria não são os sentimentos, aquilo que sentimos, que presenciamos, ou quando tudo está debaixo do nosso controle, está sob o nosso controle, podemos controlar tudo. Mas a nossa verdadeira alegria, a raiz da nossa alegria, é pela certeza de que estamos salvos pela graça do Senhor. Não tem alegria maior. Eu creio que não existe uma alegria maior do que esta. As outras alegrias, sim, muitos acontecimentos nos trazem tristeza, muitos acontecimentos nos trazem alegria. Devemos ser gratos a Deus também por eles. Mas a maior razão, ou seja, aquilo que nos traz uma alegria incondicional, é a nossa certeza de que estamos salvos pela graça do Senhor. Então, lendo o capítulo, e nós vimos, os discípulos saíram para pregar e ministrar
em nome do Senhor Jesus. Então, capítulo 10, antes do versículo 17, o Senhor escolheu não lembro agora a quantia. Desculpe, esqueci. Então, o Senhor escolheu pessoas 50. Não, agora não. Desculpa. Não é 50. Então, os discípulos saíram para pregar e ministrar em nome do Senhor Jesus, e até mesmo os espíritos malignos se mostravam impotentes diante da ordem dos discípulos. Então, eles expulsavam discípulos, eles expulsavam demônios, e eles eram discípulos, eles não eram apóstolos. Mas o Senhor lhes concedeu este poder. Então, eles estão transbordando de alegria com esse fato. Muito justo, porque muitas vezes nós não presenciamos e nós não participamos de um fato como esse, de expulsar um demônio. E se o fizermos, estaremos com certeza muito alegres de saber que os demônios são expulsos em nome do Senhor Jesus. Não por nós, mas através do nome do Senhor Jesus, usando pessoas tão frágeis como nós. Então, eles, com essa alegria, eles vão até o Senhor Jesus para lhe dizer sobre o poder espiritual dele e não deles. Então, o poder espiritual foi dado a eles através do Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, para ser usado para expulsar demônios, mas tudo isso feito em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porém, o Senhor Jesus, com certeza, não os repreendeu por estarem alegres. Não foi esse o motivo. Porém, o Senhor Jesus mostra para eles qual deve ser a verdadeira razão para ficarmos alegres. Então, aí ele diz, o único motivo necessário para haver alegria em nossa vida cristã é o fato de que o nosso nome está escrito no céu. Então, se você é salvo, você tem motivos para se alegrar. São muitos motivos. Vou comentar alguns apenas. Não? Então, vamos ver 3 pontos em que nós podemos nos alegrar. Será que existe mais que uma razão? Sim, várias razões. Então, primeiro, por causa da nossa salvação eterna e dos seus dons, como está escrito. Ou seja, o que são esses dons? Então, somos gratos a Deus pela salvação eterna, não é temporária, é eterna. E dos seus dons, ou seja, tudo que vem junto com a salvação. Mas vem alguma coisa junto com a salvação? Por quê? Porque nós já participamos da salvação, da vida eterna, nesta vida presente. Então, uma delas é, se você se torna filho de Deus, ele também se torna o seu pai. Então, ele é o nosso Deus, ele é o nosso pai. Não somos filhos de Deus desde o nascimento. Somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas ainda não podemos ser chamados filhos de Deus. Aquele que crê e que tem a salvação e a vida eterna por Cristo Jesus, ele se torna filho de Deus. E o Senhor, o nosso Deus, se torna o nosso Pai. E nós pertencemos a uma mesma família. Porque temos como o nosso Pai um único Deus e Senhor. Também, quando recebemos esta maravilhosa vida eterna, a salvação, nós temos acesso direto, ilimitado e irrestrito ao nosso Deus e Pai Celestial. Não é como muitas vezes, há algum tempo atrás, não sei se você lembra, mas a internet era limitada. Hoje, creio que em todos os lugares do mundo, ela é ilimitada. Pode usar
à vontade, 24 horas. Antes não era assim, mas nós temos agora acesso diretamente, sem intermediários, ao nosso Deus, um acesso ilimitado, 24 horas por dia e irrestrito ao nosso Deus e Pai Celestial. Não tem restrição nenhuma. Quer sejamos rico, pobre, com muita cultura, com menos cultura, todos têm esse acesso direto, ilimitado e irrestrito ao nosso Deus e Pai. É só buscarmos a Ele. Então, mais uma razão que eu posso me alegrar. Somos renovados por Ele. Quando recebemos a Cristo, nós somos renovados por Ele. Não é por nós mesmos, porque não temos essa capacidade. Se eu tivesse capacidade de me renovar a mim mesmo, eu não precisaria do Senhor. Mas nós precisamos dele 100%. E porque somente Ele pode nos renovar, somente Ele pode nos purificar pelo seu sangue e somos transformados em uma nova criatura, em um novo ser, em uma nova pessoa, deixando aquelas coisas velhas. Mas para isso precisamos dele e do seu Santo Espírito. Então, uma outra razão é que nós vamos receber uma recompensa do Senhor. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 3 e 4. Assim está escrito, 1 Pedro, lá perto do Apocalipse, do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 e 4. Assim está escrito, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, ou seja, nascemos de novo. Nascemos de novo, aí ele continua, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você e eu também poderemos, através dele. Continuando, ele nos concedeu também para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, guardada por ele nos céus para nós. Então, existe uma herança para cada um de nós. E isso é, com certeza, motivo de alegria. Qual será? O Senhor nos dará naquele dia. Porque o nosso nome também está escrito por Ele no céu. Iremos estar com Ele para sempre. Então, essa é a maravilhosa e abençoada e bendita salvação. Então, ter o nome escrito no livro da vida, no céu, como ele disse. E, com isso, estaremos com ele para sempre. Porque Apocalipse nos diz que aqueles que estiverem o seu nome escrito no livro da vida, do Cordeiro, vão participar da vida eterna. Segundo ponto, por causa da segurança eterna. Existe uma segurança na vida eterna. No versículo 20 está assim, estão escritos. Acompanhando o versículo 20, nós podemos ver essas duas palavras. Estão escritos. O sentido real dessa frase em grego é, a palavra grega usada nos dá o sentido em português é, o seu nome está escrito e permanecerá escrito. Depois nós vamos ler um versículo também. Então, uma ação realizada no passado e que tem resultados contínuos no futuro. Você não nasceu no ano 1, nem no ano 2, nem no ano que Cristo estava conosco. Então, uma ação por ele realizada no passado e que tem resultados hoje e terá ainda no futuro. Então, você e eu e você e nós recebemos os benefícios de uma ação realizada por outro. Quem realizou a ação? Cristo Jesus. Não fomos nós, não foi homem algum. Então, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 4 e 5. Apocalipse, versículo 3, 4 e 5 está escrito. Mas também
Então, ele falando, o Senhor Jesus, falando à igreja de Sardo, um lugar. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos. E comigo andarão de vestes brancas, porquanto são dignos disso. Bem, só aqueles? Não. O versículo 4 também é para nós. Assim está escrito no versículo 4. O que vencer será igualmente vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Que maravilha! Então, você saber que você é salvo por Cristo Jesus, Ele está fazendo esta promessa para você e para mim. Aquele que vencer, aquele que, como eu falei, a minha finada mãe sempre dizia, tem que ser perseverante, tem que perseverar até o fim. Então, o que vencer, a esse que vencer, será igualmente vestido de branco, como aqueles daquela igreja em Sardo. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, se você tem o seu nome do livro da vida, foi escrito por ele e jamais ele o riscará. Não que você vai fazer tudo aquilo que foi errado nesta vida presente, que o seu nome já está escrito lá. Não é isso. Aquele que foi salvo, aquele que foi redimido, ele leva uma vida de salvo, de redimido, não uma vida de mundano. Aquele que leva a vida de mundano, ainda que esteja dentro da igreja, esse daí não foi salvo ainda. Desculpe-me, mas a Bíblia não garante que essa pessoa vai receber esse versículo para si. Então, o Senhor vai confessar o nome de cada um de nós diante do Pai e diante dos seus anjos. Então, o nosso resumo disto que nós temos visto nesses versículos é: motivos para estar alegre? Assim são. Ele nos chamou. Foi Cristo que nos chamou, não foi nenhum de nós. Ele morreu por nós. Tem que estar alegre por isso. Ele nos salvou. Aleluia, não tem salvação melhor que esta. Ele nos capacitou para servir na obra de Deus. Então, a palavra de Deus nos diz que aquele que ele escolheu, ele capacita. Ele não escolhe doutor em todas as coisas e já vamos seguir em frente. Não. Ele escolhe as coisas vis deste mundo. Aqueles que você pensa que esse aí não serve para nada. O que nós podemos pensar, esse daí não consegue fazer nada. O Senhor escolhe essa pessoa e o capacita. É Ele quem capacita, é Ele quem nos capacitou para chegar até aqui. E Ele nos deu dons. Podemos ver os dons que o Senhor tem concedido, que está registrado na palavra do nosso Deus. E quando esta vida terrena terminar, Ele ainda vai nos recompensar pelas nossas obras realizadas para Ele. Como eu realizo obra para Ele? Ele mesmo disse: quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando estive preso, foste me visitar. Você um dia deu água para o Senhor Jesus? Ou deu um alimento? Sim, aquelas pessoas que viveram no tempo dele deram um alimento natural. Mas agora, nesta vida terrena, nós podemos fazer aos pequeninos, àqueles a qual o Senhor ama. E fazendo por eles, nós estaremos fazendo para o Senhor. Então, nós vamos receber uma recompensa pelas obras realizadas para eles, através das oportunidades que Ele nos dá para sermos luz, para podermos ajudar de qualquer outra forma pessoas necessitadas, com menos capacidade, com menos poder aquisitivo, com algo menos que nós temos e que o Senhor nos concedeu.
então devemos estar alegres também. Somos purificados por Ele, somos transformados por Ele e somos salvos por Ele. Nada é de nós mesmos. Então, se formos analisar, a salvação é muito mais do que ficar livre de ir para o inferno. Não podemos pensar nisso. Ah, a salvação eu vou estar com o Senhor no céu. Só isso, mais nada. Não. Então, a salvação é muito mais do que ficarmos livres de estarmos indo para o inferno. Não. Existe muito mais alegria do que simplesmente saber que estamos indo para encontrar com o Senhor. Então, agora nós podemos ter um relacionamento direto com Deus. Aleluias. Então, no Antigo Testamento, nós sabemos que muitos não podiam ter o relacionamento com o Senhor direto como nós podemos ter agora. Está escrito que o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, aquele véu que não permitia que pessoas adentrassem lá para estar buscando ao nosso Deus. Era necessário um intermediário, uma pessoa, um intermediário humano. Mas Cristo Jesus veio e agora este relacionamento pode ser direto com o nosso Deus. Através de Cristo Jesus, buscamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Agora somos adotados na família de Deus. Então, somos irmãos em Cristo, independente de onde moramos, de onde vivemos, da igreja que frequentamos. Todos aqueles salvos por Cristo Jesus pertencem à mesma família, porque tem a Cristo Jesus, ao nosso Deus como Pai. Somos seus filhos por adoção. E no tempo do Senhor Jesus, ser um filho por adoção significava o quê? Que essa pessoa que foi adotada, jamais ela seria, não sei se existe a palavra, desadotada. Ou seja, ela perderia esse estado de ser filho adotivo. Então, nós somos filhos adotivos, mas filhos adotivos para sempre, não temporariamente. Então, esse é um motivo para nos alegrarmos e glorificarmos ao nosso Deus. Então, espero que essa breve meditação traga consolo para cada um de nós de sabermos que o Senhor Jesus é aquele que fez todas essas maravilhas em nosso favor, em nosso lugar, e ainda muito fará e permanece fazendo. Basta que busquemos a presença do Senhor em todos os momentos e Ele nos dará a resposta quando, no tempo determinado pelo Senhor, vier a recebermos aquilo que buscamos. Vamos continuar confiando no Senhor, porque Ele é aquele que faz todas as coisas possíveis em nosso favor. Continuar obedecendo, perseverando em estar cultuando ao Senhor, estar ouvindo a palavra do Senhor, estar louvando ao Senhor, estar proclamando a sua palavra, estar orando em favor de outros, e estar colaborando com a obra do Senhor aonde você quer que esteja. No nome de Cristo Jesus, será abençoado. Amém. Vamos orar ao Senhor para encerrar. Ó glorioso Deus e Pai, nós nos dirigimos a Ti como nosso Pai, desses que estão aqui presentes, desses que estão nos vendo pela internet, de todos aqueles que já viveram e faleceram, passaram desta vida para a vida futura através de Cristo Jesus. Um dia nos encontraremos no céu e seremos uma só família, um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só Espírito. Mas já presenciamos a Tua presença, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos concedendo participar desta maravilhosa salvação da vida eterna. Fica com cada um desses Teus servos, com aqueles que puderam estar conosco, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que têm estado conosco, aqueles que um dia estiveram conosco. Visita cada lar, cada família. Concede essa graça maravilhosa
a esses teus filhos que estão indo para a tua casa nesta manhã alegre. Permanece com cada um dos teus servos que vão descansar após este dia. E o Senhor seja conosco, por amor e em nome de Cristo Jesus, porque não merecemos. Louvado e engrandecido é o teu nome santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneça com cada um, desde agora e para sempre. Assim dizemos. Amém, Senhor Jesus. Que podemos estar reunidos aqui com o favor de Deus no próximo domingo. Deus vos abençoe e guarde em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito grato a cada um de vocês. Amém.